Olá, seja bem-vindo ao Holotalk Reflexões de Sabedoria, o podcast que explora o autoconhecimento através da eulosofia. Se você busca respostas sobre o ser humano, a vida e o universo, aqui pode ser um meio para você encontrar o seu próprio caminho. Atualmente, a OMS, Organização Mundial da Saúde, define a adolescência como um período entre os 10 e 19 anos de idade. Entretanto, estudos mais recentes, publicados na revista The Lancet, propõem que essa fase, devido à modernidade e ao desenvolvimento do cérebro, se estende até os 24 anos. Como esse período muda a dinâmica do indivíduo? Será que a eulosofia consegue ajudar a entendermos melhor essa fase? Para isso, eu estou aqui com uma pessoa que há muitos anos está em contato com pessoas dessa fase, né, adolescentes, e vai ajudar a gente a compreender um pouco melhor como que é essa fase, como lidar com eles. Então, Menji, apresente-se para todos nós aí e conta um pouquinho como que é a sua experiência aí com esse público que está tão em pauta agora. Eu sou consultor de empresas, né, na área de comunicação, na área de gestão de pessoas e voluntário da Fundação há 32 anos já, sempre atuando com grupos de adolescentes e como responsável pela área de educação. Nós, ao longo desse período, fomos adquirindo experiências com a própria vivência com os adolescentes para entender melhor como conduzir essa fase que todos dizem que é a mais difícil. Eu acho que não. Eu acho que não é a mais difícil. Eu acho que mais difícil é depois que passa essa. Encarar a vida mesmo de frente não é tão simples assim. Aí você está falando então para quem está ali vivendo, né? Para o adolescente, depois a fase adulta é mais complexa. É bem mais complexo, né? Mas eles acham que essa é a mais difícil, né? Uhum. Mas não é, não. Mas assim, ao longo desse período vivendo com os adolescentes, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que os pais cometem um erro muito clássico, que é justamente querer cuidar do filho como ele quer, como ele acha que é, como ele imagina que é. O que ele não teve, ele quer dar para o filho. O que ele não fez, ele quer que o filho faça. E ele esquece que o pai dele era uma pessoa, ele é outra pessoa e o filho é outra pessoa. Então, quando você não para analisar quem é que você está educando, e você começa a pegar todas as suas frustrações, todos os seus complexos e jogar no processo de educar do outro, imaginando que é aquilo que vai resolver o problema ou aquilo que vai ser o melhor para o adolescente, começa a se voltar tudo contra. Uhum. Então, eu acho que esse é o principal fator que nós temos que levar em consideração, de entender que o adolescente que está ali não é um livro em branco. Vamos começar então, Menji, já que você, né, já começou falando um pouquinho do assunto, entendendo primeiro essa primeira fase, né? Você falou, o adolescente acha que é a fase mais difícil, mas a gente sabe que a fase adulta é muito mais complexa, tem muito mais problemas a serem administrados, mas a gente pega aí, né, a primeira infância, o ser ali, ele tá vindo no mundo, mas ele ainda é muito incipiente, e aí quando sai dessa infância e vai para a adolescência, começam todas as mudanças hormonais, todas as alterações sociais, as interações, surge aí os elementos, né, do sexo oposto, de você ou não, né, hoje também isso está muito amplo, mas a gente começar essa busca da paquera, e só que acho que os hormônios impulsionam a gente nessa direção, e eu acho que isso traz alguns problemas, né? Então, como que é nessa visão, vamos começar do indivíduo, né? Essa mudança da primeira infância para esse processo de começar a ser um adolescente. Você que teve tanto contato aí com esse público. Justamente eu comecei colocando sobre a maneira com que os pais cuidam, porque ela interfere diretamente nesse processo. Porque quando o pai, ou a mãe, ou o professor não entende que ele tem uma característica específica, ele tem vontades, ele tem manias, ele tem jeitos, ele tem a sua maneira de conduzir as coisas, e isso passa a ser desrespeitado ou passa a ser imposto
determinadas regras ou posturas que ele não tem a ver com ele, por falta justamente dessa avaliação de quem é que está ali na minha frente, já começa a quebrar todo esse ciclo de você ter segurança. Porque justamente essa fase é uma fase muito insegura, porque eu estou experienciando uma série de coisas novas, eu estou experienciando um mundo que eu não conheço, eu estou experienciando uma série de coisas que eu não tenho nenhuma habilidade específica para cuidar de determinados pontos, né? Como, por exemplo, hormonal, como você falou, ou sair da infância e passar para a adolescência. É tudo novo. Isso tudo é novo. Então, se a base, se eu já não fui conduzido pelos meus pais e professores de uma forma onde eu possa ter a segurança, isso fica muito mais difícil, né? Então, o que eu vejo assim, quando os pais começam a conduzir essa educação com os filhos, entendendo que o filho não quer que as coisas sejam impostas, mas também não pode deixar solto, que é a maior dificuldade no educar. Mas o que o adolescente quer? Ele quer que o pai esteja por perto. Ele quer correr os riscos. Ele quer que o pai esteja por perto, porque se der algum problema ele sabe onde correr. Mas ele quer se expor, ele quer correr os riscos, ele quer aprender, ele quer desafios, ele quer movimento. Então, quando eu reprimo isso lá na base, no começo, e começo ou impor ou deixar solto demais, essa transição fica muito mais difícil. Porque o que toma conta desse adolescente é a insegurança, é o medo. E com o medo e a insegurança vem a preguiça. Calma aí, você já está trazendo outro tópico, eu ainda quero entender um pouco melhor esse tópico que você trouxe, que não pode nem deixar solto demais e também não pode colocar regras rígidas, né? E pegando aqui ao que você trouxe, né? Eu tive uma educação e eu trago muitas vezes, no momento de educar o meu filho, aquilo que eu gostaria de ter tido na minha época. Eu deixo de olhar quem é aquela pessoa que está na minha frente, né? Que eu acho que ver um filho é saber que existe essa diferença, né, de pai e filho, mãe e filho, mas também existe um ser humano ali, né? Atrás do filho existe um ser humano ali e identificar essas características, né? Eu queria que você ajudasse a entender um pouco melhor, assim, como que esse educador consegue achar esse limiar entre o que é dar esse sustento, dar esse apoio, estar presente, sem dando regras, mas sem ser rígido demais. Colocar regras é extremamente importante. O adolescente precisa de regras, precisa da disciplina, precisa ser cobrado, só que isso não pode ser exagerado. Então tem que haver o equilíbrio entre esse movimento, tem que haver a hora de brincar, é hora de brincar, a hora de falar sério, é hora de falar sério. Então essa dosagem que eu tenho que administrar, tanto como professor, como educador ou como pai, eu não posso o tempo todo dar bronca no meu filho. Eu não posso impor regras e o tempo todo querer que ele siga as regras o tempo todo. Então eu tenho que construir uma ponte com meu filho de diálogo, de entender primeiro quem é que está ali. Ele é mais impulsivo, ele é mais omisso, qual é o histórico dele? Porque ele já tem muitas experiências, ele já viveu muitas vidas. Ele não é um livro em branco, como nós estávamos falando aqui. Ele já tem características que formam a personalidade dele e que a partir do momento que você começa a identificar isso, você vai estimular nele aquilo que ele tem de bom e não só ficar pegando no pé daquilo que ele tem de ruim. Porque é isso que cansa, é isso que tira o respeito. Os pais perdem o respeito com isso, porque ficam cobrando, exigindo, mas não avalia o lado bom dele naquele Ou o momento. oposto, né? Hoje também tem muitos pais que estão deixando tudo muito solto, né? Então, são as duas pontas que justamente causam caos na educação. Porque é disso que o adolescente precisa, desse acompanhamento, como eu coloquei. Estar por perto, entender quais são os momentos que ele está vivendo. Se ele está irritado, o que adianta você ficar dando bronca nele quando ele está irritado? Nada, ele não vai nem ouvir, deixa quieto. A hora que ele acalmar, você vai chamar ele e falar, escuta, você viu o que você estava fazendo? Você viu a maneira com que você conduziu? Então, se você quer que ele faça as coisas, seja um exemplo.
Seja você o exemplo daquilo que ele quer. Porque quando você está irritado, você quer jogar tudo para fora. E ele não pode fazer isso. Quando ele está irritado, ele tem que se reprimir, ele tem que enxugar a sua irritabilidade. Então isso não ajuda. Isso cria um confronto entre pai e filho, entre professor, entre educador. Porque é justamente aí que eu começo a medir força. E medir força não educa. Então, se eu quero educar o meu filho, eu tenho que estar atento aos movimentos dele. Eu tenho que identificar quem ele é. Quais são as características que ele tem que são boas e que são ruins e que eu preciso trabalhar. É aí que eu começo a criar o respeito com o meu filho. Porque ele vai entender que eu estou limitando ele em determinadas situações, mas estou dando liberdade para ele conduzir e errar. Não estou simplesmente querendo que ele seja perfeito. Uhum. Porque o pai não quer que o filho erre, que o filho cometa falhas. Como assim? Todo mundo comete erros, todo mundo comete falhas. Como é que eu lido com isso? Então, quando alguém comete uma falha, quando alguém comete algum erro, o que cabe a mim é ser exemplo para que ele saiba um outro caminho para ir. E pontuar para ele. Falar, olha, isso que você fez não foi legal. E explicar por quê. Porque muitas vezes eu dou bronca no meu filho, falo, você é um preguiçoso. Mas eu não explico o que é preguiça. Eu não falo para ele como é que ele deveria fazer aquilo diferente. Eu não explico por quê, aonde isso vai levar. A preguiça vai me levar aonde? O que vai acontecer comigo se eu for preguiçoso? Não vai acontecer nada, então eu vou continuar sendo preguiçoso. Qual é o problema? Então eu tenho que explicar. Eu não posso entender que ele já sabe tudo. Ele sabe tudo que eu sei. Ele age como eu gostaria que ele agisse. Não é assim que funciona. Você está trazendo aí um elemento muito importante, né, que é esse identificar esse filho, né, identificar essa criança que está na sua frente, para que o pai, o educador, o professor possa, mãe, identificar que meu filho tem preguiça, eu tenho que estar observando ele. E aí indico para vocês o episódio em que o Menji e a Carmen falam da importância do educar com autoconhecimento. Vamos colocar o link aqui debaixo na descrição para que vocês possam assistir como que um educador pode observar e identificar essas características nessa pessoa que está diante de nós, né? Então, é importante para vocês assistirem esse episódio para conseguirem compreender melhor tudo aquilo que a gente está explorando aqui. Nós vamos também ter outro episódio em que a gente vai dar continuidade nesse processo depois de observar, mas isso é outro episódio, é o próximo, que também convido vocês a assistirem. E voltando aqui então, Menji, quando você trouxe, né, que eu tenho essa preguiça nesse adolescente ou qualquer outra característica que precisa ser ajustada, né, lapidada, e a importância desse pai ajudar essa criança a se desenvolver, adolescente, como que a gente pode, assim, fazer com que não entre nesse embate? Você trouxe essa questão também do medir força, esse lugar entre criar essa comunicação, criar esse espaço, até porque o próprio pai, ele já vem também de um processo de muito estresse, de muita irritabilidade, e aí as relações, elas estão muito conturbadas, né? Você vinha falando aí desse processo também do medo. Explora então pra gente aqui um pouquinho esse caminho. O adolescente, ele precisa de estímulo. Todos nós precisamos de estímulos, né? Ninguém vive sem estímulo. Então, o adolescente, mais do que nunca, precisa de estímulos. E ele precisa de uma coisa que nós evitamos, desafios. Então, nós queremos protegê-los de todos os lados e não deixamos com que ele tenha desafios. Não promovemos desafios para eles. Então, vou te dar um exemplo. Lá na fundação, um grupo de música estava fazendo um ensaio de violão e eles foram fazendo vários ensaios e chegaram num nível. E aí o professor falou para mim, olha, eles estão caindo de produção. Chegaram no top e agora descobriram que eles chegaram no top e estão caindo de produção. Falei, legal, vamos lá. E aí, numa aula que ele estava lá, eu entrei, falei, vamos fazer uma apresentação então, para que eu veja como é que vocês estão tocando. E eles tocaram, eu falei, nossa, eu estou decepcionado. Está muito ruim. E aí, todo mundo olhou, como está muito ruim? Tá muito bom, não, tá muito ruim. Nossa, a apresentação vai ser um fiasco, vocês estão fora. Não sei nem se eu vou querer fazer a apresentação de vocês, porque realmente
passar isso para o público não vale a pena. E saí. Eles viraram pro professor e falaram, como assim? Avisei que vocês estavam caindo de produção. Não, nós vamos melhorar, agora nós vamos ensaiar mais, então eu vou ensaiar em casa. E aí foi passando um por mim, falando, eu vou ensaiar em casa, eu vou melhorar, eu vou... Quer dizer, esse simples desafio provocou neles uma busca de melhorar a performance que eles estavam tendo. E aí realmente começaram a ensaiar em casa e realmente foram para cima e tal. Eu falei, mas eu não sei não vai ser legal. Não acredito mais. E aí foi. Quando chegou no evento, no final do ano, eles foram pro palco, falaram, você vai ver agora, você vai ver que nós vamos fazer um evento legal e tal, né? E aí chegou na hora, tocaram. E eles tocavam, uma boa parte deles olhando para mim, porque eu desafiei. E aí quando terminou, todo mundo bateu palma, de pé, foi muito boa a apresentação. Eles saíram e vieram na minha direção. Olha, você viu? Nós conseguimos. Falei, ótimo, era isso que eu estava esperando de vocês. Então eles têm potencial, eles querem pôr para fora, mas não são desafiados a fazer nada, a ficar só no celular, no TikTok, não são desafiados a movimento. Então como é que esse ser vai buscar uma outra maneira de conduzir a vida se o que se coloca para ele é simplesmente continuar a vida sem nenhuma perspectiva. Isso fica vazio. Sim, você trouxe essa questão, né, do internet, TikTok, tá muito em pauta agora, né, o impacto que a internet está tendo nesses adolescentes. Até isso foi tema da série Adolescentes, da Netflix. E aí, você que está em contato, Mengi, com esses adolescentes, pegou a fase de adolescentes que não tinham contato de adolescência, a sua adolescência não teve internet. Como que você enxerga, ao longo desses anos, desses grupos que você vem acompanhando, o impacto dessa internet no processo dessa falta de provocar esse desafio, que antes a molecada estava mais na rua, né, pega a sua própria fase, e a própria rua provocava esses desafios, né, porque a criança já estava fora de casa, brincando com os colegas, mais em contato com o mundo, e agora está todo mundo aí numa zona de conforto protegido pela internet, né? Eu acho que assim, quando você não tem outra opção, você vai no movimento que todo mundo está provocando para você, porque justamente é o que nós estávamos falando. O medo e a insegurança tomam conta. E com o medo e a insegurança vem a preguiça. E com a preguiça, aumenta as expectativas. E aumentando as expectativas, você vai buscar alimentar maneiras de resolver essas expectativas que você está criando. Mas elas não têm solução, assim, mágicas. Então essas expectativas vão se frustrar. Essa frustração vai trazer ansiedade, estresse. E essa ansiedade vai ser cada vez mais consumida por esse movimento da internet. Porque aonde que eu vou jogar toda a minha ansiedade hoje? Eu não tenho desafios, eu não tenho expectativa de nada, então o que eu tenho que fazer? Onde eu vou acalmar a minha ansiedade? Na internet. Então nós estamos perdendo contato humano. O processo de vida está ficando sem nenhum objetivo. Onde o objetivo está dentro de uma telinha. Onde eu aprendo dentro de uma telinha. A internet é importante? Lógico. Uma pessoa hoje pode aprender inglês pela internet, pode aprender uma série de coisas pela internet. Então, qual é o desafio que eu tenho que passar para esse adolescente, já que ele está utilizando a internet? Eu posso passar desafios para ele aprender determinadas coisas na internet e trazer resultados para dentro de casa ou para dentro da escola? Posso. Então, a diferença é justamente essa. Lá atrás, nós tínhamos muitos desafios, que era sobreviver, porque as famílias que não tinham recurso, eles começavam a trabalhar muito cedo. Os que não tinham recurso, tinham mais filhos, o filho mais velho cuidava do mais novo. Então esse princípio foi fazendo com que cada vez eu tivesse mais responsabilidade, mais compromissos, e eu tivesse que assumir dentro da minha casa uma postura de ajudar a cuidar da casa, ajudar a limpar a casa, ajudar a conduzir a família. Eu fazia parte desse contexto. Hoje não, eu sou isolado.
Na hora do almoço está todo mundo no telefone, na hora da janta está todo mundo no telefone, está todo mundo no celular. Nem a Então, televisão, isso vai... né? A gente divide mais, cada um tá com a sua tela. Então, quer dizer, isso está quer. fazendo com que essa humanização do processo de educação fique frágil, vazio, fique sem nenhum nexo. Não dá para entender como é que pode a educação ter errado tanto assim de se distanciar do ser humano. Porque, por exemplo, na fundação, as crianças quando chegam, elas vão fazer yoga e vão fazer meditação. Esse momento é um momento que ela vai olhar para dentro de si. E depois, nas atividades, ela tem vários desafios. Ela tem desafios o tempo todo. E ela nem sequer pega o celular, nem lembra que tem celular, nem pede celular, o celular fica lá, ninguém nem liga para o celular. Por quê? Como é que pode, se lá dentro da fundação, hoje, o adolescente nem liga para o celular, por que fora ele quer viver dentro do celular? Justamente por isso. Falta uma motivação, faltam desafios, falta um empenho dos pais e dos professores em construir pontes para que esse adolescente entenda qual é o papel dele na sociedade, porque ele tem um papel importante, e muito importante. E é ele que vai ser o adulto amanhã. Então, como é que eu estou formando esse adolescente hoje? Que nível de responsabilidade ele tem? Que nível de compromisso eu estou passando para ele? Porque lá na fundação, todos têm responsabilidade. Os mais velhos cuidam dos pequenos. Todos cuidam de todos e de todos. Quem usou alguma coisa, põe no lugar. Quem usou um copo, quando almoça, vai lavar seu próprio prato. Então, se eu tenho que cobrar do meu filho, eu tenho que cobrar que ele cuide das pequenas coisas. Que ele lave sua própria cueca, que ele lave seu próprio prato, seu próprio copo, que ele tenha responsabilidades e que ele entenda que a vida é feita de responsabilidades. É isso que ele quer saber, como é que é viver. Então, se nessa fase eu não ensinar meu filho como é que é viver e eu não tentar ser o exemplo de como ele tem que ser, e para isso eu tenho que vencer a minha preguiça, eu tenho que vencer o meu ócio, porque é assim que eu vou mostrar para ele qual é o caminho. Porque o medo e a insegurança vão tomar conta o tempo todo, principalmente numa sociedade como essa. Mas eu vou deixar a insegurança tomar conta de mim? Eu vou deixar a insegurança tomar conta do meu filho, dos meus alunos? Não. Eu tenho que construir maneiras de estimulá-lo a se movimentar. E como na fundação nós fazemos isso, você vê que a diferença é muito grande. E eles não querem ir embora. Chega na hora de ir embora, não, vamos ficar mais. Então quer dizer, por quê? E ele não está com o celular. Então o que está faltando é isso, é humanização no processo de educação. É humanização no processo de educar. É eu entender que ali existe um ser e que eu tenho que trabalhar para entender esse ser. Eu não posso simplesmente deixar que a preguiça assuma o papel da minha vida. Porque os adultos estão indo pelo mesmo caminho. Sim. Estão fugindo de si, estão se escondendo de si, ninguém quer se enfrentar, ninguém quer se encarar de verdade, é só fofoca, bisbilhotagem, é só conversa fiada. A vida é séria. E as pessoas deveriam levar a vida a sério. E a educação muito mais a sério ainda. Então, se existe um método que nós estamos provando que funciona, por que não adotar esse método? Aqui ao longo dos episódios a gente fala também sobre, o Mendy falou um pouquinho, né, que todas as crianças, adolescentes e jovens que participam da Fundação Eufratem, eles participam do roteiro pedagógico. Também vamos colocar aqui o link, a gente já tem um episódio em que a Carmen explica pra gente como que é esse roteiro pedagógico, como que a criança, o adolescente, todos os atendidos e também os educadores e todo mundo que faz parte desse ecossistema é integrado nesse roteiro, né? Porque é um pouco do que você trouxe também desse ambiente familiar, né? Assim como dentro de casa, essa pessoa precisa estar incluída dentro dos afazeres, na Eufratem é da mesma maneira, todas as crianças são incluídas dentro do processo e todos os colaboradores também fazem parte de todo esse roteiro pedagógico e isso os ganhos são muito grandes, né? Então, a gente vai contando como que vocês podem entender um pouco melhor sobre o que é essa pedagogia holosófica e como aplicar isso dentro de casa, dentro das suas escolas. Eu queria passar para a gente um vídeo de um depoimento de um educando em que, já que a gente está falando um pouco, para a gente assistir. São 2 educandos que falam pra gente, é um vídeo
rápido, assistam para vocês entenderem um pouco do que o Mendes está trazendo para nós. A Eufratem foi um lugar que eu posso falar que mudou a minha vida, mudou quem eu sou hoje. Eu era uma criança bem difícil de lidar, um temperamento bem forte. E de lá pra cá, minha vida mudou. Eu aprendi muito, eu aprendi quem eu sou, quem eu quero ser. Nenhuma situação da minha vida, depois que eu fui crescendo, não tem um papel da Eufratem. Em tudo, eu sempre lembro que eu preciso entender por que eu tô sentindo aquilo, observar e refletir sobre as coisas que você faz. Eu entendi o porquê eu me comportava daquele jeito, porque eu era tão agressivo. Em como me comunicar com as pessoas, em como mostrar minha opinião, meu senso crítico. Quando eu estava lá fora, as possibilidades estavam lá. A Eufratem fez eu entender que eu não precisava daquilo e que a minha vida poderia ser diferente, que eu tinha um caminho diferente para seguir. Acreditar em mim mesma. Tudo isso fez me descobrir realmente quem eu sou. Esse foi um pedaço do vídeo de encerramento que foi feito de 2023, em que a gente fez um evento lá na Fundação Eufratem e que ex-educadores voltaram depois de anos e deram esses depoimentos, educandos, obrigada, e deram esses depoimentos muito bonitos. E aí agora, Mendes, eu queria você como parte, né, você pegou eles pequenos lá, como que é assistir esses depoimentos? Isso mostra o trabalho de uma equipe e mostra o quanto que a pedagogia holosófica funciona. Então lá são todos tratados da mesma forma, ninguém tem privilégios. Os mais velhos, como eu disse, têm a responsabilidade de cuidar dos mais novos. Então ouvir esses depoimentos mostra o quanto que quando você resolve deixar a preguiça de lado, assumir o compromisso de educar, ter paciência, disciplina, continuidade, você consegue resultados. E o problema é que a educação está cansada de se enfrentar os adolescentes, enfrentar a vida. E nós não precisamos enfrentar nada. Nós temos apenas que administrar o movimento deles. Então, quando você ouve esses resultados, você vê o quanto que eles, com pequenos movimentos de disciplina, de continuidade, de respeito, porque o adolescente quer ser respeitado. Então, quando eu dou para ele responsabilidade, mas eu sou exemplo, eu conquisto o respeito. Quando eu imponho, eu perco o respeito. Então, o fato de ninguém ter privilégio, de o que um pode, todos podem, vai trazendo um respeito pelo ambiente, vai trazendo respeito pelas pessoas. E isso faz com que eles entendam que ninguém é melhor do que ninguém, que eu não preciso ser aquilo que eu não sou. Porque o adolescente, por insegurança, ele quer se despir de quem ele é e ser alguém que as pessoas querem que ele seja. E está errado. E lá nós respeitamos como ele é, com as dificuldades dele, com as limitações dele, com as capacidades que ele tem, com as habilidades que ele tem. Então ele não sabe jogar futebol, mas ele quer jogar futebol. Ele vai participar do futebol. E todo mundo no futebol vai respeitar ele, porque ele, mesmo sem saber jogar futebol, todos vão respeitar ele. Então, isso é construído. Por que todos respeitam? Porque todos sabem lá dentro que não são todos que têm a mesma habilidade, porque cada um vem de uma historiografia, de uma antropogenia. E é isso que faz a diferença. Quando eu começo a entender quem está ali e respeitar as dificuldades, os limites, mas também as habilidades de quem tem. Então, o que tem mais habilidade vai sobressair sempre? Vai, porque ele tem mais habilidade para aquilo. Mas ele tem habilidade em tudo? Não, na hora do desenho, o que joga bola muito bem, muitas vezes não sabe desenhar. E o que não joga bola bem, sabe desenhar. Então, quem não sabe desenhar, ensina quem sabe desenhar, e quem sabe jogar bola, ensina quem sabe jogar bola. Então, essa cultura de respeito e de troca é que faz com que fique tudo mais gostoso. E o principal é esse movimento que eles fazem, que eles sempre me dizem, o que mais me falta é fazer a meditação. Eu falo, mas se você escova os dentes todos os dias, isso não se tornou um hábito?
meditar também é um hábito. Que se todos os dias você levantar 10, 15, 20 minutos mais cedo, você vai lá, fecha os olhos, faz uma polarização, isso acalma, tira a densidade e abre espaço para que os meus pensamentos fiquem mais organizados, as minhas emoções fiquem mais controladas. E isso ajuda a tomar decisão. Então, esse depoimento só chancela o que nós fazemos o tempo todo lá dentro. Por que eles voltaram para fazer esses depoimentos? Porque eles realmente são gratos ao ambiente que eles tiveram o tempo todo lá dentro. Porque eles aprenderam uma maneira diferente. Então, hoje, algumas empresas, quando ficam sabendo, esse pessoal aqui é da Eufratem, eles querem contratar. Porque são adolescentes que têm maior controle emocional, que têm desenvolvido a iniciativa própria, que têm opinião, que são críticos, que sabem ouvir, mas também sabem se colocar, porque isso tudo é ensinado lá dentro. Que é o autoconhecimento. Que é o autoconhecimento, que é justamente o autoconhecimento, que eles aprendem a conviver consigo mesmo e a respeitar a si mesmo, independente de quem eu sou, se meu cabelo é assim, assado, se meu corpo é isso ou aquilo, não importa. E quando você traz essa questão, né, da insegurança, do medo, o autoconhecimento através da iolosofia, eu acho que esse é o, posso dizer, minha opinião, aí você complementa, a gente não tem medo de olhar para o medo, né? Nós somos ensinados a identificar tudo aquilo que nós não gostamos em nós, a reconhecer os nossos defeitos, as nossas fragilidades e a ir trabalhando isso, né? Porque no mundo hoje, como a gente vive, a gente é estimulado o tempo todo a ganhar, a aparecer o bom, pega os influenciadores, mídias sociais, né? Todo mundo tá feliz o tempo todo, então você tá mostrando uma face de sucesso o tempo todo e no fundo a gente sabe que isso é totalmente ilusório, né? A gente só alimenta ainda mais isso que você falou, da insegurança, do medo. E quando a gente passa a entrar em contato com tudo isso, a gente é como aquela panela de pressão que a gente aprende a diminuir o fogo, né? Porque hoje a gente usa recursos para diminuir a pressão, soltando a pressão pela válvula, mas o fogo, que é esse medo, tá ali ainda aceso, forte, e o processo desse autoconhecimento eu começo a aprender a diminuir um pouco a temperatura do fogo para que essa pressão interna ela vá diminuindo, né? Então, esse olhar para o medo para mim é um grande diferencial, né? É isso, porque a sociedade estimula o medo. O movimento de fora estimula o medo. Contra nós mesmos, Contra nós mesmos. E eles lá aprendem o contrário. A se respeitar, a identificar que ele não é perfeito, que ele tem problemas, que ele tem dificuldades, a trabalhar as dificuldades que ele tem, a enxergar o que vai acontecer amanhã. Porque quando você não deixa claro as coisas, eles ficam confusos. Então, o papel deles amanhã começa a ficar claro. Eles começam a ficar mais seguros, porque eles sabem que amanhã ele vai enfrentar o mercado de trabalho de uma maneira diferente. Porque ele está sendo preparado para enfrentar a vida. E as escolas estão esquecendo de preparar os alunos para enfrentar a vida. Os pais estão esquecendo de ter essa atitude de preparar o filho para enfrentar a vida. E estão querendo proteger ou encher de informações que não vão ser úteis. E não estão humanizando o processo de educação, que é justamente prepará-los para a vida através do autoconhecimento. Então, quando ele começa a ter essa segurança, quando ele começa a ter essa visibilidade dos próximos passos, diminui a intensidade da insegurança, diminui o medo. Ele começa a trabalhar de uma maneira diferente. Por quê? Porque se você não deixa isso claro, eles vão mergulhando nos ciúmes, na inveja, no apego, na ansiedade, que são elementos do universo de conflitos e que nós deixamos isso bem claro, que todos têm. Ninguém é diferente, ninguém é especial e não tem universo de conflitos. Todos têm, mas todos também têm universo de soluções. O amor, o carinho, o respeito, a dignidade, o caráter, a ética. É uma questão de eu trabalhar com o meu universo de soluções. E quando eles identificam que tem um universo de soluções, que eles têm coisas boas e que podem ser utilizadas,
e que essas coisas boas vão ajudar a diminuir a intensidade do que eles têm de dificuldades, das emoções mais densas, eles mudam o comportamento. Eles agem de forma bem diferente. Por quê? Justamente porque eles ficam mais seguros. Uhum. Porque eles têm desafios, eles sabem para onde eles estão indo. E isso muda tudo. Só mais um detalhe, por isso que a meditação faz toda a diferença. Toda a diferença. O yoga e a meditação são ferramentas imprescindíveis hoje para que se possa educar e ser educado. Não vejo outro caminho. Nesses 30 anos convivendo com eles, você vai vendo a diferença quando ele chega dentro da fundação, que não medita, que vem da rua, com todas as emoções afloradas, principalmente nessa idade, e ele começa a meditar. Muda completamente. Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele é outra pessoa completamente diferente. Porque através desse processo, desse movimento pedagógico, da nossa pedagogia, ele vai dando valor ao que ele tem de bom. Ele vai entendendo que ele tem esse universo de soluções. Ele sabe que tem os defeitos, sabe que tem as emoções mais densas, sabe que tem, mas ele sabe também que pode administrar, que tem como ele fazer isso, que ele pode observar, refletir, que ele pode se analisar. Então, no fim de cada atividade, nós fazemos uma reflexão, onde esse adolescente, ele levanta e diz como é que foi o comportamento dele naquele dia. Então, cada vez que ele faz uma autoanálise e que ele expõe a sua atividade do dia, o seu comportamento, ele está fazendo o quê? Trabalhando o seu autoconhecimento. Ele está se mirando, ele está observando as dificuldades que ele teve para fazer aquilo ou as facilidades que ele teve. E isso vai estimulando ele a melhorar cada vez mais, porque ele também vai vendo essa evolução. Então, quando nós começamos a educar, mostrando para eles as dificuldades que eles têm, mas também mostrando que eles têm soluções, e mostrando que tem um caminho, e quando eu estou por perto, sem repressão e sem soltar, ele vai mostrar quem realmente ele é. E ele vai colocar para fora qualidades que ele tem que nem ele sabia que tinha. E isso é como se brotasse amor para todos os lados, porque envolve a todos. Uhum. Ele se sente seguro. E ele sabe que ali dentro ninguém vai fazer chacota com ele, ninguém vai fazer bullying. Porque ele pode ser quem ele é. Porque todos têm defeitos. Então ninguém é melhor do que ninguém. E o adolescente cai nesse conto de imaginar que ele tem que ser o melhor, o mais bonito, o mais poderoso, e ele descobre lá que não precisa de nada disso. Ele pode simplesmente ser quem ele é, só isso. Me parece, então, pelo que você está trazendo, né, que nesse período de transição da infância para a adolescência é a hora que essa pessoa começa a entrar em contato com esse universo de soluções e de conflitos, né? Exatamente. E vou trazer aqui você já explicou um pouquinho, né, o que é o universo de conflito e o universo de soluções. Vou trazer uma outra visão para trazer um pouco mais de elemento também, que é o nosso universo de conflitos, são todas as nossas vivências, experiências, todos os dados que a gente armazena para nossa sobrevivência e para que a gente garanta o nosso sucesso ali, né? Fazer o que precisa ser feito para dar certo aquela situação para mim, né? E o universo de soluções é a hora que eu começo a usar esses mesmos dados, mas agora sim para o bem do todo, né? Então eu começo a sair da minha sobrevivência e começo a olhar para o mundo trazendo esse compartilhamento, esse convívio, trazendo soluções para todos. Então eu começo a sair do meu próprio umbigo e começo a conviver mais, né, em sociedade. Aí é que eu começo a transformar esses dados também em universo de soluções. Então, eu entendo que não é uma coisa natural nossa, né? Porque um adolescente que é criado, né, educado, sem um processo de autoconhecimento pela eulosofia, ele não entra em contato com isso, né? Ele não entra em contato entender o que é os seus conflitos, entender quais são as suas soluções. Ele vai vivendo a vida de uma maneira, acho que muito permanecendo talvez no universo ali de sobrevivência, né, nessa plataforma. E a eulosofia, então, ela vem provocar esse jovem, esse adolescente, na adolescência que começa, a criança ainda não tem tanta
talvez tanto conflito, como que é essa passagem dessa fase para outra nesse universo de conflitos e soluções? Todos nós já viemos com o universo de conflitos e o universo de soluções. Porque, como você disse, são dados que eu adquiri ao longo das minhas existências. Uhum. Então eu já construí elementos, já construí o medo, a insegurança, mas também construí o respeito e o amor. Então eu já tenho elementos do universo de conflitos e do universo de soluções. Acontece que quando eu chego nessa idade, todas essas experiências que estão à minha frente, que todo esse movimento da sociedade que está à minha frente, chocando com essas experiências que eu tenho, gera a insegurança. Na Porque eu não infância, sei. Então não tem tanto choque, é isso? Tem, porque aos 2 anos, você já percebe que a criança já mostra suas tendências. Uhum. E você já começa a ver que ela é birrenta, ou que ela é solta, ou que ela quer bater em todo mundo. Isso já é a convivência do seu universo de conflitos e do seu universo de soluções. Certo. Então, a intensidade ainda não é, eu acredito que não seja tão grande pela idade. Então, o corpo físico segura a intensidade mental do universo de conflitos e do universo de soluções. Aí é que entra justamente o movimento dos pais em entender em que momento aquela criança está vivendo, para utilizar desses elementos do universo de soluções que ela tem, para que ela possa equilibrar o seu movimento do universo de conflitos. Mas quando chega na adolescência, aí não, aí a coisa fica muito mais intensa, porque eu já tenho uma idade, já tenho experiência, já tenho a vivência social aqui, então isso tudo começa a ebulir dentro de mim, porque começa a surgir dúvidas e perguntas que eu não tenho resposta. Eu não sei como fazer. Uhum. Eu não tenho aonde, vamos dizer assim, eu não tenho aonde responder a esses meus anseios. Mas, por exemplo, na fundação ele tem. Porque as perguntas que ele quer saber, nós respondemos para eles de forma aberta, de forma tranquila. Então, o que faz com que esse adolescente fique cada vez mais inseguro é o fato dele não ter respostas. Então, quando eu começo a mostrar para ele que ele tem bons elementos, que ele tem condições de fazer o certo e o errado, e a escolha é dele, a opção é dele. Ó, esse é o errado, esse é o certo. Qual que você quer? Você quer pelo caminho errado ou você quer ir pelo caminho certo? Mas por que é errado e por que é certo? E eu explico por que é errado e por que é certo, e mostro para ele que isso lá na frente vai ter um impacto, tanto do certo como do errado, porque hoje nós estamos vivendo exatamente o que nós fizemos e construímos na nossa adolescência. Os impactos que eu estou recebendo hoje são reflexos do que eu vivi e convivi na minha adolescência, mais o que eu trouxe do meu universo de conflitos e soluções. Ele começa a entender a vida de uma maneira diferente. Então, se as pessoas não entenderem que é o autoconhecimento que vai mudar tudo isso, que vai diminuir a dosagem de remédio, que vai diminuir a intensidade de ansiedade, de loucuras que estão acontecendo, não tem solução, porque o remédio não resolve. Cada vez eu vou tendo que tomar remédios cada vez mais pesados. Então eu tenho que voltar para dentro de mim e começar a trabalhar o autoconhecimento. Uhum. E eu tenho que propiciar para esse adolescente que ele também tenha essa condição de entender o que ele é, como ele é, qual é o meio, o que ele está fazendo, como é que ele faz parte desse meio, qual é o impacto dele. E que ele também é responsável por ser exemplo para os mais novos, que ele também tem responsabilidade sobre educar os mais novos, que quando ele faz um bullying para alguém, ele está prejudicando o futuro dessa pessoa que ele está fazendo bullying. Uma coisa é brincadeira, e na fundação eles brincam, mas não o bullying. Então, ele aprende a ter respeito pelo próximo. E quando eu aprendo a ter respeito pelo próximo, a vida fica mais gostosa. Porque eu vou exigir que todos me respeitem, mas eu também vou respeitar os outros. Então isso começa a trazer um equilíbrio para que eu possa expressar realmente aquilo que eu sou, sem vergonha de ser o que eu sou. Então o meu universo de conflitos e o meu universo de soluções vão caminhar em harmonia.
eu vou ter as minhas dificuldades, todo mundo tem, certo? Então ele vai entender que tem, mas ele também tem um lado bom. E isso é que faz com que ele entenda melhor os próximos passos no seu caminho de evolução e de conviver no meio em que ele está. Certo. Resgatando esse assunto, né, da internet, que o quanto que é mais um elemento aí para aumentar essa pressão, né? Vou voltar nesse comparativo da panela de pressão. Você falou também, né, que o remédio não resolve, né? Eu entendo que o remédio, ele amortece o nosso contato com o fogo, mas o fogo continua aceso, né? Então, o fogo tá ali pegando, eu paro de sentir, porque o remédio, ele corta, ele anestesia essa sensação, mas ele não resolve o problema, é só o autoconhecimento e eu entrando em contato comigo mesmo, que tem capacidade de abaixar esse fogo até que a gente possa desligar ou manter ele aceso o suficiente para manter a comida sendo cozinhada, que talvez esse processo nosso de aprendizado e toda a nossa jornada, de uma maneira que seja produtiva dentro daquilo que eu tenho para construir, né? E a internet, eu entendo que ela é um elemento, talvez, que aumenta essa temperatura, porque me coloca aí em comparativo. Eu perco ainda mais os meus limites, eu perco ainda mais esse contato, eu tenho esses comparativos com outras pessoas, com outros adolescentes, né? Essa competitividade, ela solta do jeito que nós estamos vivendo, eu entendo que ela aumenta cada vez mais, né? E não tem hoje como impedir esse contato com a internet, como falar, não, você não vai entrar nos grupos, todas as plataformas que estão acontecendo aí, com todos os riscos que estão. Qual que seria um caminho para esse educador, para pai, mãe, professores, poder administrar esse novo elemento e ser mais algo que esse adolescente aprenda a conviver com isso, né? Olha, Natália, na escola, antigamente, existiam os grupos. Então, tinha a turma que gostava do samba, tinha a turma que gostava do rock, tinha a turma que era da Esquadrilha da Fumaça, que fumava sua maconha, tinha a turma que gostava de beber, tinha a turma que gostava de viajar, de acampar, que era uma maneira de viajar, era acampar. Então, tinha a turma dos elitizados, as patricinhas, tinha a turma que era mais humilde, mais simples. Sempre tiveram essas turmas. Isso sempre foi. E eu tinha que fazer opção. Qual turma que eu queria entrar? Certo? Tinha os intelectuais, né? Os chamados nerds, né? Que eram os... Mas eram grupos. Então não tem diferença. São escolhas. Se não tiver base, essas escolhas vão ser distorcidas do mesmo jeito. Porque o que levava um ser a entrar no grupo da Esquadrilha da Fumaça? Era uma opção dele. Isso não muda nada hoje. São opções. Então, se não der base para ele, as escolhas vão ser erradas. Hoje, na periferia, o tráfico de drogas é intenso. Então, tem muitos que vão para a internet, mas tem muitos que vão para o tráfico de drogas. Então, são opções. E nós temos que entender que, se não trabalhar o autoconhecimento, essas opções, elas vão ser definidas por padrões muito frágeis, por qualquer frustração que eu tenho, eu vou me jogar em um buraco. Então, o que está errado é justamente a falta, repito, de identificar quem é você, como você está, onde você quer chegar, que caminho você quer seguir. Que é o que você trouxe de levar para esse adolescente as respostas e as consequências das decisões, né? Se você for por aqui, vai acontecer aquilo, por aqui vai acontecer. Então, se eu deixo claro para o meu filho, para o aluno, que caminho que ele está seguindo, quais são os caminhos que tem e qual o caminho que ele está... A opção vai ser dele. E dificilmente você vai conseguir interferir nessa decisão dele. Pegando também o que você trouxe desse dar desafio, né? Me parece que hoje a gente não faz esse processo de dar desafio, porque tem pais que não quer gerar trauma, tem vários porquês, né? Os motivos são vários, mas não vão por esse caminho. E aí também, quando você não coloca esse desafio, ele vai achar desafio em outros lugares mais fáceis. Isso. E se você vai provocando esse adolescente dentro do seu controle,
trazendo esses desafios, você consegue ir achando as tendências e falar, olha, se você for por aqui, vai dar errado lá na frente. É isso que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é assim, quando o pai, ele se limita a cobrar do filho, ou a largar o filho, ou a impor regras o tempo todo, ou a levar tudo a sério, tudo extremamente de forma rígida, ele vai perdendo o respeito. O que eu quero dizer é que quando você vai colocando limites, mas vai provocando desafios, vai usando a sua criatividade para provocar desafios, e você vai construindo, dentro do seu tempo, maneiras de provocá-lo a cada vez ter mais desafios e desafios mais difíceis, você vai motivando ele. Até descobrir o seu próprio universo E de aí, conflitos e soluções. ele mesmo vai se achando, né? Então, por exemplo, eu vou levar meu filho para fazer natação. Legal. Então, vai fazer natação. Eu hoje fiz 20 metros. Duvido que você vai fazer 50 metros. Pai. Não, duvido que você vai fazer 50 metros. Acho que você não vai conseguir. Então, você vai estimulando ele a buscar vencer os seus limites. E isso lá na frente vai fazer muita diferença. Porque hoje ninguém quer vencer os seus limites porque está todo mundo na zona de conforto. Mas como é que alguém consegue conviver dentro da zona de conforto o tempo todo? Aí vem o que nós falamos dos remédios. Porque ninguém nasceu para ser inerte, ninguém nasceu para viver como parasita. Todos nós nascemos pelo movimento. Tudo é um movimento, tudo é movimento, o universo, a natureza, tudo é movimento. Então, cada vez que eu não provoco movimento, eu estou provocando inércia. E isso vai se voltar contra mim e contra meu filho. É essa dificuldade que a educação está tendo. De sair da inércia, de provocar movimento. Não importa o movimento que tem. Tem um ditado árabe que diz assim, vamos movimentar toda a areia para lá. Quando ela estiver lá, vamos movimentar toda a areia para cá. O que significa isso? Mas não tem objetivo nenhum. Mas tem movimento. Então, pelo menos o movimento. Então, você chegar em casa, você está cansado, eu já falei até sobre isso num outro podcast. Você tem que vencer. Você tem que buscar sua força interna e estar atento ao seu filho, conversar com ele, brincar com ele, discutir com ele, buscar coisas que ele gosta e tentar entender o que é aquilo e por quê. Porque senão ele vai buscar uma tribo, ele vai buscar um grupo, porque ele não se sente seguro com os pais. Agora, se o pai der segurança, ele pode até buscar um grupo, uma tribo para ser aceito, mas ele vai ter referência em casa. Então, o universo de conflitos e o universo de soluções vão estar ativos o tempo todo, mas sempre com a referência dos pais, eu vou ter um maior controle sobre as minhas emoções. Por quê? Porque eu vou ter um ambiente seguro para conduzir a minha vida. E isso que vai fazendo a diferença, e muita diferença. Então, a internet não muda nada. É a fragilidade que o ser humano está impondo para a inércia. Para se manter todo mundo na inércia. Todo mundo na zona de conforto. Todo mundo na zona de conforto. Então, se você vê a mídia o tempo todo, ela provoca uma bisbilhotagem, o tempo todo é fofoca, é bisbilhotagem, totalmente fora do que é o ser humano. Tudo provocando para que cada vez você fique mais dentro da inércia, mais dentro da preguiça, mais dentro da zona de conforto. Como pode? Se a vida é movimento, nós estamos indo na contramão da vida. E queremos que os adolescentes sigam o nosso roteiro. Está errado. Não adianta eu falar que eu estou cansado. Eu tenho que me superar, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que me reinventar o tempo todo. Eu tenho que buscar outras alternativas para conduzir a minha família. É minha responsabilidade como ser humano. Eu não estou aqui para ser só mais um. Eu estou aqui para fazer diferença. E como é que eu posso ser a diferença? Sendo exemplo para meus filhos. Esse é o meu legado. Sendo exemplo na sociedade onde eu estou. Fazendo a diferença. Resolvendo os meus problemas internos com a minha bisbilhotagem, com as minhas fraquezas. É muito difícil, então, para um pai, para uma mãe, para um educador que entrou naquela fase de zona de conforto, que já não está mais muito interessado, que seus objetivos já se perderam, seus ideais estão confusos e que se deixou tomar por todo esse movimento,
e tem um filho, conseguir passar bem de uma maneira mais saudável por essa fase, né? Já fica um alerta aí, eu entendo que Exatamente. se o educador tá nessa zona de conforto, a chance dele ter problema com essa fase, ela é muito grande, né? Total. É igual, você pega um funcionário, ou eu sou um funcionário numa empresa. Quando eu chego, tudo é novo. Então eu dou um gás, eu vou para cima, eu quero aprender. A hora que eu aprendo, que eu já sei fazer, eu relaxo. Aí eu já desarmo, aí pronto. O trabalho já não tem mais graça. Por quê? Porque eu também não estou colocando desafios para mim. Eu também estou me limitando. Eu já aprendi, então, então vamos buscar outras alternativas. Você percebe que essa falta de movimento está levando todo mundo ao descontrole, e aí esse movimento fica totalmente desordenado, que meu telefone toca o tempo todo, existe um monte de coisa, mas Nada eu estou boa. impermeabilizado com tudo que está acontecendo lá de fora. Eu estou agindo só no automático. Então eu cuido do meu filho no automático, eu respondo a minha esposa ou meu marido no automático, eu conduzo a minha vida tudo mecânico. Não existe troca, não existe uma inter-relação. Só existe zona de conforto. É isso que está fazendo a diferença na educação. E aí falam assim, mas os professores estão ficando loucos, estão ficando doentes por falta disso. Simplesmente por falta disso. De se desafiar a cada dia ser um professor melhor, a cada dia conquistar os alunos, o respeito e a dignidade com eles, para que eles possam aprender, através do seu exemplo de professor ou de pai, um caminho certo para ele seguir. Que não significa que ele vai seguir, mas ele vai ter uma referência. Ele pode até não querer ir, mas lá no fundo aquilo fica tocando ele. Porque a verdade sempre nos toca. A gente sempre sabe qual é a verdade. Muitas vezes nós não queremos ir pela verdade. Queremos mentir para nós mesmos. E ficamos mentindo a vida toda. E falando que a vida não tem graça. Na zona de conforto não tem graça mesmo. Então, quando esse adolescente é desafiado, quando eu me desafio, quando eu me proponho em casa, na escola, me reinventar o tempo todo diante das situações, buscar a minha criatividade, a minha iniciativa própria e o meu senso crítico para fazer a diferença, essa criatividade brota. Porque toda a natureza vem a meu favor. Ela conspira para que eu faça o melhor. Eu é que estou desligado da natureza. Eu é que estou desconectado. Então, quando eu me conecto com a natureza, tudo se ajusta, tudo se alinha, tudo se encaixa. A minha família se encaixa. Porque o meu clima, o meu ambiente, a minha produtividade, o meu movimento faz com que eles sejam produtivos. Eles têm um exemplo. Muito bom, Menji. Acho que deu para entender melhor. Espero que os pais, mães, pais, professores que assistiram esse episódio possam entender melhor. Acho que se alguém queria entender aqui sobre adolescência, pôde entender melhor sobre si mesmo. Eu acho que isso é o que fica aqui do episódio. A importância de entender o universo de conflitos, o universo de soluções. Você trouxe também um pouquinho da ansiedade, do medo, vários elementos. Quem quiser saber um pouco melhor de tudo isso que o Menji está falando aqui pra gente, nós temos os livros que são a base de todo esse conhecimento. Exatamente. Como o Menji trouxe, há quantos anos que você está à frente da educação? 32 anos. Há 32 anos. Com adolescentes. Com adolescentes. Dentro da eulosofia, estudando e colocando em prática todo esse processo, todo esse conhecimento. Então, para você também que tem esse desafio, fica a sugestão. Nós temos 2 livros ótimos, que é Autoconhecimento, Tesouro Desconhecido e Emoções, Como Conviver com Elas. Nos 2 livros vocês poderão ter a base de tudo que foi falado aqui. No autoconhecimento, vocês podem aprender um pouco sobre o que é a ferramenta dos 5 movimentos do autoconhecimento, que é como fazer essa observação que a gente vinha falando lá no começo do episódio, para entender melhor quem é essa pessoa que está na minha frente, como trabalhar melhor os meus sentidos para eu aprender de fato a observar, refletir,
tomar atitude, agir e saber esperar são assuntos que a gente vem explorando a cada episódio de um viés diferente, de trazendo uma linguagem diferente nos livros. É outra linguagem para vocês aprenderem. E no Emoções vocês também vão entender. Aí é um livro muito completo que tem a base da eulosofia, fala dos 3 princípios, fala do medo, fala da ansiedade, depressão, todos esses assuntos que a gente vem falando aqui. Leiam os livros. E é claro que hoje, depois de tantos anos que você tem essa facilidade de falar sobre tudo isso, né? Tem muito conhecimento, muito estudo que a gente traz aqui. Aqui é só um recorte de todo o trabalho. Então, também, quem quiser conhecer, estamos abertos. A Fundação Eufratem está aberta para vocês conhecerem esse trabalho de perto. Então, entrem no site da Fundação Eufratem, conheçam esse trabalho que vale a pena, que esses 2 depoimentos, né, da Alana e do Daimon, tão profundos de como que se num lugar tão carente, né, que é um lugar onde não tem nada, quando diz nada é recurso, é estrutura, e se num lugar assim a Eufratem trouxe esses resultados, o autoconhecimento pôde ser aplicado e teve essas transformações, é a prova de que em qualquer ambiente isso tem seus frutos, basta cada um de nós sairmos da zona de conforto. Então os pais e professores que têm um adolescente em casa, eu acredito que é o caminho para começar esse processo, né, Menji? É isso mesmo. E as pessoas que quiserem levar para suas escolas ou entender melhor a nossa pedagogia, nós temos aí cursos, workshops que vão alimentar de informações e de práticas, né, para que eles possam conduzir. Pode nos contatar que nós estamos abertos a fazer esse trabalho e em condições de provocar uma mudança comportamental nas escolas e com isso fazer uma sociedade melhor. E ajudar a própria fundação, porque o recurso desses eventos vem para ajudar os projetos da fundação. Os livros também, para ajudar os projetos da fundação. Exato. Todos os livros, o Menji, Carmen, que estão aqui com a gente, são voluntários e todos os recursos é para manter o trabalho socioeducativo. Isso. E, para finalizar, eu faço consultoria para as empresas, né, na área de gestão, como eu falei para você, de comportamento humano, e nós aplicamos essa metodologia nas empresas. E o resultado é fantástico. Então, funciona na escola, funciona na vida pessoal, funciona no trabalho. É uma questão de vencer a sua zona de conforto com iniciativa própria, senso crítico e criatividade. Muito obrigada, Menji. Obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui e até a próxima. Até.